A torta no palito é uma tendência que tá bombando na internet. Ela é linda, deliciosa e vai fazer muito sucesso no seu cardápio de doces. E nesse vídeo eu vou te ensinar todos os truques para fazer e vender essa delícia. Oi, gente! Eu sou a Rafa Cabral e você está no melhor canal de confeitaria da internet. Hoje eu tô trazendo uma aula completona sobre a torta no palito, que tá fazendo muito sucesso. Eu vou te ensinar todas as dicas, truques e segredos para fazer essa torta que fica deliciosa, é linda, tem apelo visual e eu tenho certeza de que os seus clientes vão pirar. E claro que, como sempre, lá no final do vídeo a gente vai falar sobre informações para a venda. Então, se eu fosse você, eu ficava aí até o final para não perder nada. Bora para a receita, lembrando que você encontra as quantidades dos ingredientes por escrito na descrição que fica aqui embaixo do vídeo. A gente vai começar preparando a base da torta. Para a base da torta, eu começo triturando 150 gramas de biscoito maisena. Aqui eu tô usando o liquidificador mesmo, porque o meu processador está quebrado. Mas se você tiver um processador, use, porque é bem mais fácil. A gente vai triturar até virar uma farofinha. E eu quero uma base de chocolate, então eu vou acrescentar 30 gramas de chocolate em pó 50% cacau. Se você quiser, já pode comprar, triturar o biscoito de chocolate direto, tá? E você não vai ter esse trabalho. Aqui, como o meu biscoito era branco, eu coloquei o chocolate em pó. Misturo bem até que fique homogêneo. E aí eu vou acrescentar a manteiga derretida, são 80 gramas de manteiga sem sal. Pode usar margarina também, se você preferir. E aí eu misturo bem até que ela fique com uma textura de areia molhada. Tem mais um truque para essa base ficar bem firme. Eu vou acrescentar 50 gramas de chocolate derretido, pode ser cobertura fracionada também. Porque como essa torta vai ser no palito e ela vai ser banhada no chocolate, tem vários processos, a gente precisa de uma estrutura bem forte, né? Bem sólida. Então, eu prefiro colocar o chocolate, porque assim, quando estiver gelado, vai ficar bem durinha e bem firme. Para a montagem da torta, eu estou usando uma forma de fundo removível de 20 centímetros de diâmetro. E aí, eu coloco toda a minha base aqui e vou pressionando com uma colher. Você também pode usar as costas de um copo, que facilita bastante nessa hora, mas eu fiz com a colher mesmo. Depois eu troquei a colher pela espátula menorzinha, porque ela é mais flexível e eu acho mais fácil. Vou nivelar muito bem e apertar muito bem, isso é super importante. E eu levo para a geladeira enquanto eu preparo o restante da torta. Para o creme branco, aqui eu tenho 300 gramas de chocolate branco. Não recomendo o uso de cobertura fracionada nessa etapa, tá? Precisa ser chocolate mesmo. Eu vou acrescentar 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha, e levo para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos, e vai ficar assim. Agora eu vou acrescentar 70 gramas de leite ninho. E eu vou colocar aos poucos, coloco um pouquinho, misturo bem com o fouet mesmo, porque ele ajuda a homogeneizar melhor. Eu prefiro fazer 2 adições, porque o leite em pó ele é um pouquinho chato de dissolver. Então, dessa forma, ele vai misturar mais fácil. Quando já tiver misturado, eu coloco o restante do leite ninho, misturo novamente. E agora eu vou cobrir essa ganache e esperar que ela esfrie por completo antes de utilizar, mas muito importante, não leve para a geladeira, porque senão ela vai endurecer, tem que deixar esfriar em temperatura ambiente. E se você tá gostando desse vídeo, lembra de deixar aquele joinha aqui embaixo para mim, porque isso me ajuda muito no crescimento do canal. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que ele possa alcançar muitas pessoas. E claro, lembra de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho das notificações para você não perder nenhuma das receitas maravilhosas que eu posto aqui. Continuando o creme branco, aqui eu tenho 120 gramas de chantilly bem gelado, aquele chantilly de caixinha, tem que estar muito gelado mesmo, tá? E eu vou bater em velocidade média. Eu gosto de colocar o chantilly porque ele dá uma textura leve, fica parecendo uma mousse, deixa mais aerado, fica bem gostoso. Eu vou bater até esse ponto, ele tá bem firme,
Quando eu levanto o batedor, o chantilly não cai, mas também não tá aquele chantilly poroso. A minha ganache já esfriou por completo e isso é muito importante. Não coloque de jeito nenhum o chantilly na ganache ainda quente, senão vai desandar e vai estragar tudo, tá? Eu coloco metade do chantilly aqui e vou misturando bem com o fouet. Não precisa misturar com força, mas também não precisa ser com muita delicadeza, senão ele não se incorpora ao restante do creme. Quando já tiver misturado, eu coloco a outra metade do chantilly, misturo novamente até que fique um creme bem bonito, homogêneo e lisinho. Agora eu vou colocar um pacote de bolacha Oreo picadinha. Eu tô usando a bolacha com o recheio mesmo, gente. Se você quiser retirar, não tem problema. Eu piquei ela bem grosseiramente em pedaços maiores. Se você quiser triturar no liquidificador ou no processador, deixar pedacinhos menores, também dá certo. Só não deixa ficar muito farelo assim, senão a mistura fica toda acinzentada, meio estranha. Eu vou misturar com delicadeza, só o suficiente para incorporar, que não precisa ficar mexendo por muito tempo, senão a gente quebra muito essa bolacha. Retiro a base da minha torta da geladeira, ela já tá bem firme, geladinha, e eu vou começar a colocar o creme aqui. Eu coloco metade primeiro e vou espalhar para que não fique nenhum espaço. Às vezes a gente acha que tá cobrindo tudo e ficam aquelas bolhas de ar no meio, então eu prefiro fazer dessa forma. Depois eu venho com a outra camada para completar por cima e vou espalhar muito bem. Quando já tiver tudo bem nivelado e bonitinho, eu vou dar algumas batidinhas para retirar qualquer bolha de ar que possa estar aqui no meio. Mas é para bater com cuidado, tá? Pelo amor de Deus. E aí eu volto com a colher para dar mais uma nivelada, deixar bem bonitinho, bem certinho. Eu vou cobrir a minha torta com plástico filme e levar para a geladeira por 1 hora para firmar esse creme. Por cima do creme, a gente vai colocar uma ganache de chocolate. Então aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo já derretido. Fiz aquele mesmo esquema, 30 em 30 segundos no micro-ondas, mexendo nos intervalos. E eu coloco 100 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. E vou misturar muito bem e temos a nossa ganache belíssima. Eu vou deixar ela esfriando em temperatura ambiente, porque se a gente colocar ela quente em cima da torta, ela vai derreter o creme da nossa torta. Depois de 1 hora, retirei a torta da geladeira e eu vou jogar a ganache já fria aqui por cima. Olha como tá linda, gente. Eu comecei espalhando com essa espatulinha angulada, mas depois eu me irritou um pouco e aí eu vim com a espátula de silicone mesmo. Eu acho que ela alcança melhor os lugares. Você também pode pegar uma colher de sopa normal e entortar ela, porque fica ótimo para espalhar. Não precisa deixar perfeitamente liso, vou só tentar nivelar o máximo possível. Cubro novamente e levo para a geladeira por mais 2 horas. Passadas as 2 horas, a gente vai desenformar essa torta. E eu venho com a minha espátula fininha, angulada, pode ser uma faquinha também. Passo com cuidado nas laterais e eu vou colocar a forma em cima de um copo alto e pressionar as laterais para baixo para me ajudar a desenformar. E eu venho com uma espátula para ajeitar essa lateral. E agora eu vou marcar os cortes, mas eu não vou cortar, só vou marcar. Então eu vou usar essa faca grandona para fazer as marcações. Eu vou usar essas marcações como guias para as minhas fatias e vou colocar aqui os palitos de sorvete, afinal de contas é uma torta no palito. Gente, no fim eu achei que eu fiz fatias muito grandes, eu fiz 8 fatias e elas ficaram enormes. Eu poderia ter feito 10, só que aí você tem que medir bonitinho, tá? Se você tiver aquele cortador de fatias, vai ser perfeito. E aí eu venho com o meu palito de sorvete e eu vou fincar bem no centro da fatia, vou colocar até metade do palito. O creme tá firme, mas ainda está molinho, então assim fica perfeito pra gente colocar o palito. Se tiver muito duro, não vai entrar. Eu cubro novamente essa torta e levo pro freezer por 3 horas, porque eu quero que fique bem firme para cortar. Na hora de cortar, eu vou colocar a minha faca grandona num copo com água bem quente, seco bem, e isso vai me ajudar bastante para fazer os cortes, afinal de contas, essa torta está congelada. Gente, eu não vou mentir para vocês, essa é a parte mais chata da receita.
cortar os pedaços, porque a torta tá congeladinha, então é um pouco mais difícil, mas tenha fé, vai esquentando a faca que vai dar certo. Se eu consigo, você também consegue. Depois de um certo esforço, os pedaços saíram, deu tudo certo. Olha que coisa mais linda, fica super recheado. E eu vou colocar todos os pedaços da torta em uma assadeira forrada com plástico. Aqui não couberam todos, né? E eu vou levar para o freezer por mais 1 hora. Sim, são vários processos de geladeira, de freezer, porque a gente precisa dessa torta bem firme. Para banhar, eu estou utilizando 600 gramas de cobertura fracionada. Você também pode usar o chocolate se preferir. E eu vou colocar 30 ml de óleo de coco sem sabor para deixar essa cobertura bem fluida, bem molinha, perfeita para banhar. Venho com a minha fatia de torta bem gelada, acabei de tirar do congelador e vou banhar. Eu gosto de fazer assim com a colher. Uma coisa muito importante, a sua cobertura fracionada não pode estar pelando nesse momento, tá? Ela tem que estar ali numa temperatura mais amena, porque senão, entrando em contato com a fatia de torta super gelada, ela vai trincar e também vai derreter o creme. Então ela não pode estar pelando, isso é muito importante. Quando tiver tudo coberto, eu dou umas batidinhas para retirar o excesso de cobertura e coloco em cima de um papel manteiga. E, gente, como a fatia de torta tá bem gelada, a cobertura endurece na hora. Em questão de segundos, ela já vai estar dura, então não tem necessidade de levar para a geladeira nesse momento. E eu vou banhar todas as fatias. E aí, se precisar fazer algum acabamento, tiver uma rebarba, você corta com a tesourinha. Agora eu coloquei cobertura fracionada branca em um saquinho de celofane com a ponta cortada bem fininha e vou fazer uns risquinhos para decoração. E, gente, olha que coisa mais linda fica a nossa torta no palito. Agora é só aproveitar. Eu vou mostrar para vocês como fica a fatia por dentro. Esse creme fica super leve, saboroso, muito gostoso. Tenho certeza de que vai fazer muito sucesso por aí. Aqui a minha torta rendeu 8 pedaços, mas eles ficaram muito grandes e caprichados. Então, como eu já disse, a minha recomendação é que você corte pedaços menores, para que você tenha um rendimento maior de 10 pedaços. A validade dessa torta é de 5 dias em geladeira e ela pode ser congelada por até 30 dias. É importante que ela seja conservada em geladeira, afinal de contas ela leva chantilly no recheio, para que ela se mantenha firme, porque o recheio ele é cremoso. Então se você deixar em temperatura ambiente, num local muito quente, vai acabar derretendo, vai soltar do palito, então mantenha em geladeira. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma sugestão de preço de venda. Lembrando que é uma sugestão e que é fundamental que você calcule direitinho os seus gastos. E agora vamos provar? Quando você fizer essa receita, tira uma foto bem bonita e me marca nos stories lá no Instagram. Eu adoro ver vocês fazendo as minhas receitas. Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Um beijo e até o próximo vídeo.